Tudo bom, pessoal? Muito obrigado, galera, para quem nos assiste, para quem já nos acompanha. Estamos hoje com um episódio para lá de especial, né? Eu peço para quem não se inscreveu ainda se inscrever para nos ajudar. E hoje é uma honra inestimável. Estou com um convidado aqui que faz tempo que eu estou convidando. A agenda dele é super lotada, né? É um advogado, é um grande colega meu. Hoje ele é um vereador. Estamos aqui com uma pessoa incrível, maravilhosa, que eu admiro como ser humano e como profissional. Estamos aqui com Antônio Amaral Júnior. Tudo bom, doutor? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus, tudo muito bem. Obrigado pelo convite, né? Estou honrado realmente de estar aqui, doutor André. E, de fato, né, faz algum tempo que eu estava com o convite para vir e agora chegamos. É um prazer estar aqui com você e junto com os nossos amigos aí que nos acompanham também. Um grande prazer estar aqui. Olha, é uma honra, como eu disse, inestimável na tua presença. É um dos caras mais atuantes aí na Câmara, sem sombra de dúvida, né? E vai ser um assunto sem sombra de dúvidas produtivo. Quem não está assistindo, vamos até o fim, porque vai rolar assunto bacana. Doutor Antônio, chama de doutor porque você é advogado, né? Fica te conheço. Inclusive é filho do meu professor Amaral, que foi um dos melhores professores que eu tive, foi amigo do meu pai, né? Fizeram vários embates no tramo do júri. Teu pai me mandou uma mensagem no WhatsApp que o meu avô paterno, meu avô materno, meu avô Toledo, era padrinho do teu tio, Durval Amaral. Você sabia? Olha, que legal, cara. Você sabia dessa? Não, essa eu não sabia. Então. Temos um vínculo aí. Temos um vínculo paterno e materno, legal, né? Tem uma história. Que legal. Né? Então, vamos começar falando um pouco do Amaral como estudante de Direito. Por que você escolheu, na época, ser um acadêmico de Direito, estudar Direito? Como foi a tua advocacia? Até você decidir, né? Ir para a política, vamos dizer assim, sim. Né? E hoje você é um vereador, talvez um dos que eu mais admiro, né? Talvez o mais, né? Com todo respeito a todos os vereadores, porque tem setores, cada um do seu, né? O seu setor, nós vamos falar sobre ele, que é importantíssimo, né? Conta um pouco dessa tua trajetória acadêmica, advogado e hoje vereador. Eu sempre tive o sonho de estar na política. Isso é um desejo de infância. Quando começo a tomar as minhas decisões ali, o caminho de seguir na vida, eu escutei o conselho dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe, o Amaral que você conhece, a Maria Luísa Garibe, minha mãe, Malu Garibe, e eles me disseram, falaram, filho, segue o teu caminho, mas pense em formar a tua vida e depois caminhar na política. E eu decidi seguir o conselho deles. Então, eu desde muito cedo comecei a estudar o direito, antes mesmo de entrar na faculdade, enfim, já tinha ali uma familiaridade com a Constituição, com alguns dos nossos códigos, e acabei fazendo direito com o grande objetivo de um dia me tornar político, seguir o caminho da política. Mas, como eu disse, seguindo o conselho dos pais e tomando a decisão de seguir esse conselho, eu realmente acabei me apaixonando pela advocacia. O direito já era uma paixão, acabei me apaixonando pela advocacia, segui os caminhos dos meus pais, meu pai e minha mãe são advogados, e durante muitos anos eu atuei na advocacia, onde eu fui ali fazer o meu pezinho de meia, vamos dizer assim, né? Constituir a vida, a família, enfim, dali tirar o meu sustento. E em 2018, o meu primo, hoje prefeito, Thiago Amaral, enquanto era deputado, ele me convidou para fazer a coordenação política da campanha dele aqui em 2018, e de lá para cá nós construímos um projeto político como aquilo que a gente acredita que seria o melhor para a cidade de Londrina, para a nossa região, e estamos desde então caminhando junto. Em 2018 eu passei a trabalhar diretamente ligado com o Thiago e em 2024 disputamos a eleição, ganhamos e hoje estamos aqui. Maravilha, viu? E eu vejo sempre você com o Thiago no seu Instagram, acompanho ambos, né? O Thiago, inclusive, está convidado já, né? Em breve, com certeza, acho que ele vai estar aqui, né? Virá. Vai estar aqui o Thiago, vamos estar com o prefeito, Thiago Amaral, um dos maiores prefeitos de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Eu já parabenizo você como vereador, ele como prefeito, excelente, transparente, né? E eu sei, antes eu tinha uma ideia que para ser um vereador no legislativo, no executivo, seria um pré-requisito até fazer um curso de direito, mas hoje, conversando até nos bastidores, estudando um pouquinho para a gente conversar,
Eu vi que tem vários setores, né, na Câmara dos Vereadores ali. E o seu é da Comissão de Justiça, sim, correto? Sim, correto. Ali você analisa a constitucionalidade das leis e legalidades. Sim. Explica um pouquinho como funciona dentro da Câmara os diversos setores e especificamente o seu. Sim. Bom, a Câmara de Vereadores, todo o legislativo, né, no Brasil, ele tem a sua composição por comissões. O que significa isso? São comissões temáticas. Por quê? De fato, exatamente o que você trouxe. Cada vereador tem um perfil de atuação, não é? Então nós temos ali vereadores que são excelentes vereadores, amigos inclusive, sim, que têm uma representatividade no esporte. Vamos dizer ali, o Marcelo Guido, Madureira, o nosso presidente, o Emanuel, também tem um pezinho ali no esporte, assim como eu também tenho uma pequena fatia ali de pessoas que eu represento no esporte. Eu vou até dar Por favor. Vou até falar que também tem um pezinho no esporte e agradeço o Emanuel, o chefe do Legislativo, que já esteve aqui, né? Onde você está sentado sim, agora. E muito obrigado também, né, o técnico da Seleção Brasileira de Karatê, nosso vereador, Marcelo Guido, também esteve sentado aqui. Que legal. Que foi uma honra inestimável, que me ajuda até a entender melhor o que você está falando. Realmente, dois grandes vereadores, dois grandes amigos. Então, a gente tem as representatividades na Câmara. Os vereadores têm, como eu disse, segmento com esporte. A nossa líder do prefeito, a vereadora professora Flávia Cabral, sim, que tem uma atuação muito forte na Procuradoria da Mulher, na educação. Ela é professora de tantos anos. Pois bem, trazendo esse breve contexto para explicar. Na Câmara de Vereadores, nós temos a Comissão de Esporte, a Comissão de Educação, a Comissão de Urbanização e Meio Ambiente, outras comissões e temos também a Comissão de Justiça, que é a comissão que atualmente eu estou na presidência. Nós temos um mandato ali de 2 anos para estar à frente da comissão. Depois, passado esse período, novos vereadores são escolhidos ali por votação, na verdade, para ingressarem na comissão. Então, a estruturação da Câmara passa realmente por comissões. A tua segunda questão, Comissão de Justiça. O que nós fazemos na Comissão de Justiça? Nós trabalhamos a constitucionalidade, a legalidade dos projetos. Quais projetos? Absolutamente todos os projetos que são apresentados por vereadores e também pelo Executivo, o nosso prefeito. Projeto novo na cidade, passa pelos trâmites internos da Câmara, até chegar no momento da comissão, dar o seu parecer sobre a possibilidade de continuidade ou não daquele projeto. O que é muito importante destacar. Ainda que a Comissão de Justiça ela diga este projeto é inconstitucional ou este projeto tem algum vício, existe uma prerrogativa no nosso regimento interno que o vereador que apresentou o projeto e não concorde com a votação da comissão, que é composta por 5 membros, ele fala, não, eu não concordo com isso, eu acho que o meu projeto ele é assim, constitucional, a comissão votou contrário, o vereador entra com um recurso no plenário da Câmara e o plenário decide se o projeto vai ser votado ou não. E esse plenário, qual seria o quórum dele? Depende do projeto. Nós temos 19 vereadores, o quórum ele é variável, né? Depende depende do projeto, da natureza do projeto. Então, assim, mas via de regra, a maioria é simples. E a área que você preside, né, que é a Comissão de Justiça, nesse caso específico, a tua vida jurídica como advogado, tudo, com certeza deve ajudar, assim, de uma forma incisiva até. Sim, sem dúvida nenhuma. Enfim, no direito, há 20 anos ou mais, né? Então, com certeza. A lida do direito, o dia a dia do direito, o estudo do direito, constitucional, principalmente. Isso traz uma bagagem para a gente estar ali tomando algumas decisões. É claro que nós temos um corpo de procuradores muito qualificado na Câmara, os projetos passam pela Procuradoria da Casa, os advogados que compõem a Comissão de Justiça, os vereadores que compõem a Comissão de Justiça, a maioria, se não todos, tem os seus advogados que também auxiliam o vereador sim, ali nas questões legais realmente dos projetos, mas, claro, né, a minha vivência, isso ajuda bastante, sem dúvida. Sim. Eu vou te fazer uma pergunta, usando um pouco do teu conhecimento, claro, né?
sobre a educação do Brasil no sentido, né, nós estamos vendo de eleições, né? Sim. E eu vejo assim que a educação e o interesse do governo pela educação é zero, né? Eu vou até usar aquela frase de Maquiavel, né? Se um porco pudesse votar, ele votaria em quem? Para quem lhes dá alimento. Mesmo que aquela pessoa que dá alimento aos porcos já matou vários deles. Ou seja, o brasileiro ele quer alguma coisa, uma contraprestação rápida e imediata, é muito raso. O que você falaria da educação do Brasil? O que pode ser melhorado para o povo ter mais conscientização e votar em pessoas como você, por exemplo, né, que nos representa de fato? Obrigado pela deferência. Bom, nós temos um povo extremamente carente. Não é? E, claro, nós estamos falando de uma grande massa. Não estou aqui estabelecendo se é maioria ou minoria, mas nós temos um povo realmente muito carente e que as suas primeiras necessidades precisam ser supridas. Então, é um fato. É um fato, né? Então, falando de um povo carente e de pessoas que ocupam espaços de poder, espaços de poder com grande capacidade de decisão. Não é? Que talvez, não vou aqui generalizar em hipótese alguma, nem maioria nem minoria, mas que tem capacidade de decisão e que trabalham o povo como massa de manobra, nunca vão colocar a educação como prioridade. Como também vão tentar excluir o aspecto da fé verdadeira e genuína, travestido de uma fé quase que mercantil, não é? Então, assim, eu estou realmente estabelecendo uma conexão aqui. Aquele que crê em Deus, que tem o discernimento da palavra, não é enganado. Exatamente. Não é iludido. Está na palavra de Deus, inclusive. Não é iludido. E aquele que tem educação sabe questionar. Não é verdade? Com certeza. Então, sem sombra de dúvida. A gente vive, sim, um problema muito severo no Brasil, da má qualidade da educação. O estado do Paraná, eu diria que tomou um rumo nos últimos 8 anos, de hoje ser o primeiro estado no IDEB, não éramos, a gente estava para trás do 5º, 6º ou 7º lugar. Então a gente começa a ver uma mudança. Falando aqui de Paraná, Londrina, sim, a gente tem uma realidade um pouco diferente de Brasil. Mas prioridade... Londrina estaria superior aos outros municípios, né? Principalmente uma agora, grande parte, sim. Uma grande parte, sim. E tem outros municípios que estão muito bem aqui no município do Paraná, até uma condição melhor do que Londrina. Mas Londrina está muito bem, não há o que negar. Agora, é a base fundamental. Você tem um povo que conhece, um povo que questiona, um povo que tem discernimento, fatalmente vão discernir melhor os seus representantes e poder cobrar daqueles que estão eleitos, né? Sim, até porque a nossa Constituição Federal está lá, né? Que todo poder emana do povo e é exercido através de quem os represente. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, o poder é do povo. Sim. Então, esse povo, que nem nós estamos falando de regiões, é o Nordeste. Sim. O Brasil talvez o 5º maior território do planeta. É um país, assim, que tem muita diferença, né? Sim. De costumes, de educação. Sim. É um país continental. É um país continental. Né? Por isso até que tem uma necessidade, eu estava estudando, né, para um próximo convidado, sobre reformas de código, mudanças, sobre o Brasil ser um país continental, que as súmulas elas têm constantes variações, tanto do STJ quanto do STF, que elas não conseguem suprir as lacunas da lei seca, né? Sim. E como Pontes de Miranda já dizia, né? Quem lê só lei é louco. Tem que ler de tudo para ter um discernimento melhor. Mas eu estava vendo no teu Instagram também que você é ligado ao esporte e tal. Você já organizaram a corrida de mountain bike das catedrais. Explica um pouco disso. Na verdade, quem organiza a volta das catedrais são... Isso. O Peterson e a esposa dele, me fugiu o nome dela agora, acho que é a Luciana. Eles estão organizando há muito tempo já, acho que nós estamos na 7ª ou 8ª volta das catedrais.
que é um desafio, na verdade, de Londrina a Maringá, catedral a catedral, e por estrada rural, enfim, super legal, são 120 e tantos quilômetros, e eu, na verdade, não faço parte da organização, eu sou um participante, e é claro, né, aquele apoio institucional e governamental que a gente conseguir estruturar para um evento como esse, para nós é muito importante, porque o que está ali além do esporte, falando de política, além do esporte, vamos pensar política pública do esporte, ok. Ali nós temos uma política econômica através do turismo. Né? Nós estamos passando aqui por 7, 8 cidades entre Londrina e Maringá, onde as pessoas consomem, as pessoas visitam. Nós vamos ter nessa edição, esperamos aí mais, eu estava falando com o Petro semana passada, mais de 1.000 inscritos que vêm para Londrina, vem gente de fora do Brasil, inclusive, de vários estados, vem para Londrina, dorme em Londrina, consome em Londrina e depois vão para Maringá e passa por todas essas cidades. É política econômica do município atrelada ao turismo, que é um ponto muito sensível do nosso município. Até fazer um breve comentário, falando de PIB, o PIB da nossa cidade. Hoje nós temos 0,4%, 0,5% do PIB no turismo. Baixo. Nós temos que chegar em 4, 5, 6, 7% do PIB no turismo. Está muito baixo. Está muito baixo. E por que isso? Porque a gente vai... É como uma indústria, né? Sim. A indústria cria dinheiro novo. O PIB do turismo, dinheiro produzido em outro município, em outro estado, em outro país, vem ser gasto aqui dentro. Olha só. Então, essa é uma ideia macro de política. O grande sucesso das Voltas das Catedrais e tantos outros eventos esportivos, como foi o Campeonato de Vôlei, Campeonato Nacional de Vôlei Feminino, que teve aqui, uma etapa. Fantástico. Sensacional. Né? Está trazendo riqueza para a cidade. Né? Sensacional. Vamos fazer um breve adendo aí. E já que você falou do PIB, fala um pouquinho do PIB de Londrina, quais são as maiores receitas hoje, né? Tanto os impostos municipais como os emprestados, vamos dizer assim. E o impacto da reforma tributária, né? Sim. Em relação à parte tributária municipal. Sim, eu tenho que ser muito franco com você, André. Claro. Eu não tenho um conhecimento aprofundado para falar da reforma tributária e o impacto aqui em Londrina. Meu conhecimento é realmente bastante superficial. É um tema que eu ainda não debrucei, mas sei que teremos impactos. Com certeza. Eu não sei detalhar onde nós teremos essas dificuldades aqui no nosso município, mas eu sei que Londrina é um município que não sai com as melhores soluções e com um ponto positivo disso. Agora, quanto ao nosso PIB, aí eu posso mergulhar um pouquinho mais. Hoje, nós temos grande parte do PIB do nosso município, que está em 3,8 bilhões, grande parte do nosso PIB é um problema estruturante da nossa cidade no que se refere à economia. Grande parte vem da prestação de serviço e comércio. Qual é a gravidade disso? Isso é extremamente complexo porque a prestação de serviço e comércio não cria dinheiro novo, como eu disse, do turismo e da indústria. Entendi. Então, o que nós precisamos? O nosso PIB na indústria hoje está em 12%, 13%. Nós precisamos industrializar a cidade, claro, indústrias tecnológicas, ambientalmente extremamente corretas, né? Estou falando num conceito de indústria atual e futuro. E com grande valor agregado. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem grande valor agregado, talvez em produtos pequenos que a gente despacha por avião uma carga multimilionária. Estou dando aqui um breve exemplo. Então nós precisamos hoje, e é o que o nosso prefeito Thiago Amaral tem feito, e a Câmara de Vereadores tem uma atuação também importante nisso, no aspecto legislativo, de criar legislações e mecanismos para que a gente consiga se reindustrializar. Então, nós vamos chegar num ideal de PIB de 24%, 25% na indústria, depender menos do comércio da prestação de serviço, que hoje ocupa 80%, 81%. Nossa. Por quê? Criar dinheiro novo no município. Criando dinheiro novo, a cidade enriquece. O mercado de trabalho é um mercado com um ticket médio mais alto. Lembrando que temos um desafio gigantesco atualmente, que é a inteligência artificial. Exato. Que tem já, nesse momento, não é algo que vai falar daqui 2, 3 anos, daqui 2, 3 anos mais grave ainda, mas nesse momento já tem acabado com postos de trabalho. Digo isso
até mesmo dentro da nossa estrutura legislativa, do meu gabinete. Nós temos ali cinco pessoas que trabalham conosco, mas eu falo com tranquilidade. O trabalho que os nossos agentes de inteligência artificial fazem hoje dentro do gabinete representa tranquilamente mais 5 pessoas. Nossa, dito isso, né, eu concordo em grau de número que o dinheiro tem que vir de fora para dentro da cidade, né, tem que ter essa verba. Sim. Né, e eu vejo que vocês estão trabalhando muito em cima de Londrina ser uma cidade mais atrativa justamente para atrair, né, essas empresas, atrair dinheiro de fora. Sim. Quais são os maiores atrativos feitos para atrair essas empresas, os empresários, para investir em Londrina? Londrina é uma cidade amigável, uma cidade acolhedora, não é? E eu falo isso tanto do nosso povo quanto das estruturas que nós temos atualmente. E digo atualmente porque não tínhamos no passado. As estruturas políticas, de fato, os atores políticos, né, os nossos prefeitos do passado fizeram muito pela cidade, muito. Estamos numa condição razoável porque tivemos gestores que fizeram um excelente trabalho no passado. Mas veja, o nosso grande projeto político para Londrina é realmente colocar dinheiro no bolso do trabalhador. Colocar comida na mesa do pai e da mãe de família. Permitir que os jovens consigam estudar e serem empregados nas suas áreas. Maravilha. Então esse é o nosso, você fala, esse é o grande objetivo. Não é? E claramente, voltando até um pouquinho, com o que aconteceu com Londrina, com a desindustrialização desde a época do café, apesar de algumas grandes indústrias terem vindo para cá, muitas indústrias foram embora. Indústrias de pequeno, médio, microindústrias foram embora porque Londrina não desenvolveu no seu modelo político-econômico um ambiente favorável para que elas permanecessem aqui. E eu vivi, você já ouviu, né? Quantas pessoas falam, pô, estou levando minha indústria para Cambé, nosso irmão, amigo Conrado, um grande abraço para você, grande prefeito de Cambé. O prefeito está revolucionando aquela cidade, está indo para o 6º ano de mandato, está no 6º ano já. Para Ibiporã, o prefeito Zé Maria e tantas outras cidades vizinhas que acolheram as nossas indústrias. Desculpe. Por quê? Porque Londrina não tinha uma política de venda da cidade para o Brasil e para o mundo, e nem para os nossos vizinhos, e não tinha uma política acolhedora, como eu digo, que é acolhedora o nosso povo. Nós precisamos colocar em prática, e na verdade está sendo colocado em prática desde que o nosso prefeito Thiago Amaral assumiu a gestão, e também a Câmara atual, é uma política realmente de trazer. Vem porque aqui você é bem-vindo. Você que está aqui, empresário, industrial, você tem quem cuide de você agora. Nós vamos trabalhar. Ontem, eu te dar um exemplo de ontem. Olha só. Atendi uma pessoa, um grande empresário, digo, uma pessoa que está há 28 anos no ramo dele e veio do zero e hoje tem a segunda maior indústria no segmento dele no Paraná. Nossa. E hoje ele precisa sim de um apoio da administração municipal para que ele consiga desenvolver de forma plena a indústria dele no nosso município. Se não acontecer o que tem que acontecer, vai embora de Londrina, porque já tem convite para ir embora. Mas o que eu quero dizer? Vamos segurar. Hoje, com a atual administração, nós temos um caminho muito tranquilo para percorrer para que este empresário aqui de Londrina permaneça aqui gerando as receitas, os impostos e os mais de 240 empregos que ele tem aqui no nosso município. Nossa, que maravilha. Viu o exemplo de ontem, né? Então é uma mudança de comportamento, de pensamento político no que se refere ao desenvolvimento econômico do município. Né? Antes de chegar nas 3 principais perguntas que eu considero, que são 3 projetos de leis de autoria sua, né? Sim. Que são projetos de leis ainda, posso tirar uma curiosidade de mim aqui? Claro. Eu sei que eu acho que é toda terça. Talvez a tua curiosidade seja dos nossos amigos aqui também. Eu acho que sim, porque eu, como advogado, eu sei que todas as audiências são públicas, exceto o segredo de justiça.
E quando eu fui acadêmico, os bons professores, teu pai um deles, com certeza, né? Falaram, vai lá na audiência, pede para o juiz de licença, senta lá e assiste. Né? Então, muito poucas pessoas sabem. Você quer conhecer a audiência, vai lá no fórum, pede licença para o juiz, senta e assiste. É pública. E eu acho que toda terça e quinta tem sessão na Câmara, sim, não é isso? Exatamente. Então, qualquer um acho que pode ir lá, está convidado, né? Para as pessoas ir lá. Sim, e a minha dúvida... É uma dúvida até meio infantil, diria, porque eu nunca tive curiosidade, eu nunca fui, vou ir algumas vezes para aprender. Convite está feito. Muito obrigado. Como que são essas reuniões de toda terça e quinta? São reuniões ordinárias, assim, assembleias ordinárias? Sim. Você só pode explicar para mim e para todos, né? Que eu acredito que muita gente tem dúvida também. Como funciona essas? Falam sobre o quê? É ali que é votado? Como funciona? Bom, todas as sessões da Câmara de Vereadores, todas elas são públicas. Elas acontecem de terça e quinta, e eu convido a todos os nossos londrinenses que um dia, pelo menos, participem de uma sessão, porque realmente é um momento importante. Ali a gente toma decisões que vão ditar o rumo da cidade. E já vou falar mais sobre isso. Mas também, eu deixo aqui o convite, às segundas-feiras, às 14 horas, nós temos as reuniões da Comissão de Justiça e, na sequência, das demais comissões de finanças, da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, por aí vai, Comissão de Educação. Eu me interessei por ser advogado até, e por você ser presidente da Comissão de Justiça. Depois, se puder me passar o horário, tá? Pode ser em off. Tá, eu te passo. Não, já. Eu vou sim. Eu já reafirmo aqui às 14 horas toda segunda-feira, mas depois eu te passo. Tá. Então essas reuniões, elas são... As reuniões das comissões, elas são virtuais, mas é só acessar o link da Câmara que ela está acontecendo lá e é só participar. Perfeito. Bom, rapidamente, o que fazemos nas sessões? Isso. Tá? Bom, as sessões da Câmara, nós votamos os projetos que passam por todo o rito da Câmara, inclusive pela nossa comissão e outras comissões, e ali é um momento de debate, de votação, de discussão. Os pontos ideológicos que às vezes um projeto traz são muito debatidos por alguns dos nossos vereadores que têm um viés mais de direita, mais de esquerda, e isso acalora bastante algumas sessões e é legal, realmente é importante. Temos outros vereadores que vêm com um perfil mais técnico, que é o meu caso. Não que não tenha as minhas crenças ideológicas, tenho sim, mas sou um vereador muito mais voltado para as pautas de resultado, aquilo que vai ter um impacto direto na vida diária e social do cidadão. Mas, enfim, as sessões da Câmara, realmente, nós fazemos as votações, ali aprovamos indicações que são feitas ao Executivo, pedidos de informação que o Legislativo faz pro Executivo. E o que é um pedido de informação? O vereador tem uma dúvida sobre o andamento de uma reforma de um prédio público, de uma escola, de uma praça. O vereador vai lá, faz um pedido de informação. Olha, como que está isso? O que está acontecendo? O Executivo responde e o vereador, enfim, acolhe da forma que bem entende. Essas questões todas são votadas ali na Câmara. Ali nós recebemos convidados que vêm falar de temas pontuais, específicos, temas que estão em evidência na cidade, ou até mesmo do Brasil, e por aí vai. Então, fica aqui mais uma vez o convite. Olha, muito obrigado, tá, novamente. Agora até eu vou falar, né? É até bom para fazer cortes agora, para depois a gente postar os cortes, que agora é a hora mais importante de todos, Maravilha. Eu diria. De inúmeros projetos teus, de PLs, projetos de leis, a gente escolheu 3 aqui, né, que eu julgo muito importante. Então, vamos lá. Agora é hora de fazer até corte para depois a gente postar, viu, Flash? Então, vamos lá. Doutor Antônio Amaral Júnior, qual seria o projeto de lei Revogaço? Bom, Revogaço é um projeto que ele nasceu em março de 2025, assim que nós assumimos o mandato, logo na sequência, e a Comissão de Justiça. Nós identificamos no município de Londrina o que não é diferente de todo o nosso Brasil. Nós somos um país com muitas e muitas leis, na minha visão, um excesso de leis. Nós iniciamos um projeto de revisão legislativa. Da revisão surgiu o Revogaço.
Nós estamos fazendo um estudo das mais de 10 mil leis que existem no município. Se você diz assim, perdão, só para chamar uma curiosidade. Por favor. Tem muitas leis ali que estão emaranhadas de leis que estão atrapalhando o trânsito das leis que beneficiam leis obsoletas, seriam isso? É por aí. Nós temos muitas leis que são leis inservíveis, leis temporais que já não têm mais validade, mas elas ainda constam no sistema de busca, o que atrapalha a nós, operadores do direito, não é? Sim. Então nós idealizamos, cria-se um acervo, porque as leis são históricas e nunca se pode perder uma lei, não é? Uma lei histórica, ela faz parte da história da cidade. Então, cria-se um acervo para colocar ali num campo específico do site do Legislativo as leis que foram, que já não estão mais em uso, mas para que não se perca, porque realmente toda lei teve um motivo no momento da sua criação. Sim. Agora, nós temos outras leis que são leis realmente que são leis conflitantes, que atrapalham o desenvolvimento da cidade. Tipo, uma nova lei que está sendo implantada hoje pode entrar em contradição com uma já existente. Exato. Caso, né? E temos também, por exemplo, uma legislação que cria determinada obrigação para o município. Eu não vou colocar aqui qual é a legislação específica, porque ela ainda, apesar de já ter sido apresentado para a Câmara, nós ainda não votamos a revogação dessa lei, mas eu vou dar um exemplo. Ela cria uma obrigação para o município de algo que a iniciativa privada já entende e faz muito bem e custaria um valor absurdo para o município desenvolver determinado aplicativo para atender um fim. Então, assim, é algo que não faz sentido existir, criar uma despesa extra e gigantesca para o município, quando o município pode, se quiser, contratar a iniciativa privada para fazer o serviço acontecer, né? Então, realmente, em que fase está? Nós estamos apresentando blocos de leis, né, de revogação de leis. Não faz sentido eu apresentar uma lei para revogar uma lei. Sim, não. Quando nós estamos falando em revogação. Isso. Né? Então, nós estamos criando lá blocos de 70, 100, 150 leis a serem revogadas por uma lei. Né? Em temas específicos, para que a gente possa realmente desopilar o nosso legislativo executivo. Né? Fazendo uma analogia do legislativo para o judiciário, seguiria o princípio do processo civil da agilidade, celeridade, agilidade processual. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Claro, exatamente. E nesse contexto... Transparência, né? Também. Pronto, a transparência. Eu ia falar, nesse contexto a gente tem um aspecto da transparência também que enfim, é um princípio, né? Então não se discute. E vamos para a segunda pergunta, né? Essa daqui eu até dei uma olhada aqui na minha colinha, que é a segunda projeto. Então vamos lá. O segundo projeto de lei teu, né, que eu julguei importante, é a reserva dos bitcoins. Sim. Reserva estratégica dos bitcoins. Sim. O que viria a ser esse projeto de lei? Bom, vamos lá. Tem um projeto que ele tem dado bastante polêmica aí nos meios de imprensa. E eu entendo as polêmicas que acontecem em razão do desconhecimento da matéria, né? Nós estamos falando em Bitcoin, é um assunto extremamente novo, né? No que se refere ao mercado financeiro, à estrutura financeira. Estamos falando aí de um ativo digital que tem 15, 16 anos de existência. Nós vamos pegar lá atrás o sal. Era moeda, o soldo, né? O soldado vendaria. Lá do escambo. Pronto, exatamente. Nós vamos falar do ouro, nós vamos falar da prata, nós vamos falar do dólar, nós vamos falar do petrodólar a partir dos anos 40. E agora algo tão novo. Os rastreamentos do ouro, papel moeda papel, todo o sistema financeiro. Nós estamos falando de algo extremamente novo e o fator desconhecimento é o que gera, às vezes, algumas críticas que eu aceito, recebo. E quando tenho a oportunidade de falar, como estou falando abertamente aqui, eu entendo como uma construção, um ponto extremamente positivo. Bom, vamos lá. Nós estamos falando de um ativo que valorizou 60, 70 mil % desde sua criação. Tá? Hoje o Bitcoin está, na data de hoje, está avaliado em 67 mil dólares. Há poucos dias tivemos poucos meses, 120 mil dólares. Começou a quando, só por curiosidade? O Bitcoin, o primeiro Bitcoin foi lançado em 2009. Nossa. Em 2009. Então, assim, uma valorização absurda com correções que acompanham o ciclo econômico.
mas sempre acompanha o ciclo. Né? E por que uma reserva estratégica? Por que uma nação faz uma reserva estratégica? Uma nação faz uma reserva em ouro ou dólar. Né? O que sempre aconteceu. Banco Central, né? Pronto. Reserva em ouro, reserva em dólar. Para momentos de emergência. Sim. Né? O país vai mal, a economia vai mal, nós temos reserva. Calamidade, eventos drásticos, sítio, Covid, estado de sítio, pandemia. pronto, temos uma reserva. Não é? O ouro pela estabilidade e o dólar pela liquidez. O Bitcoin pela hipervalorização e pela liquidez imediata. Então, quando nós inovamos no Brasil, isso não existe no Brasil. Nós temos 2 países que têm suas reservas estratégicas em Bitcoin aprovadas pelo Congresso Nacional de suas respectivas nações. El Salvador e os Estados Unidos. E nós estamos inovando no Brasil, permitindo, autorizando, e o município, o executivo faz se quiser, autorizando que o poder executivo adquira bitcoins para utilizar num prazo futuro. O projeto ele é muito amarrado, ele é muito estruturado. O Bitcoin, a eventual aquisição por parte do município independe de corretora, independe de banco, é uma gestão própria. Mas este Bitcoin adquirido no ano de 2026, hipoteticamente, ele só pode ser utilizado daqui a 10 anos com a autorização da Câmara de Vereadores. Ou seja, o prefeito não pode usar para o que ele quiser. A autorização seria, agora vou perguntar de novo, Sim. repetidamente, qual seria o quórum? Seria uma nova lei. Teria que ser uma votação de quantos por cento de todos os ali 19 vereadores? Nós vamos trabalhar aqui eu tenho que confirmar isso, mas se não me falha, 2/3, tá? 2/3 e tem que estar os 19 presentes. Exatamente. Não precisa, se estiverem os 19, né? Se tiver, não, porque eu estou falando analogia com a emenda constitucional. Sim. É por aí o caminho. É tipo mais ou menos parecido. Agora, o que nós precisamos o que o projeto traz é uma segurança muito grande, porque, vamos pensar, hoje o Bitcoin é 66 mil dólares. Estima-se que o Bitcoin, dentro de 10 anos, avaliando o gráfico, tá? Essa é análise gráfica histórica desde que o Bitcoin nasceu a $1. Estima-se que o Bitcoin vai passar do valor de 1, 2, 3 milhões de dólares. Você está em 67 mil hoje. 67 mil dólares. Então nós estamos falando de um potencial de crescimento gigantesco. Tem os empolgados que falam que o Bitcoin daqui a 10 anos vai estar valendo 100 milhões de dólares. Eu não trabalho com essa hipótese, eu trabalho com hipótese gráfica, que o gráfico traz, né? Exatamente. Vamos pensar aí 1 milhão, 2 milhões de dólares. Então é uma capacidade de crescimento muito grande e que vai trazer um benefício gigantesco para o município. Né? Outra dúvida que me pega, né? Até por ter tido aula de economia na faculdade, lei do escambo, né? A pessoa que criava galinha, outro criava milho, um trocava por necessidade. Aí depois toda moeda ela valia em ouro o peso que ela valia, depois teve lastreamento em ouro, todo o papel que existia, que era o dinheiro, estava lastreado em algum lugar em ouro. Sim. Né? E a economia foi se desenvolvendo. Uma dúvida que surgiu da minha pessoa mesmo. Tá? O Bitcoins, qual seria o lastreamento dele e a garantia dele? Porque levando em consideração papel moeda e moeda papel, né? Que eles tinham uma garantia ali. Se você tem R$500 aqui, esse dinheiro existe no Banco Central lá, fisicamente. Sim. Por ser virtual, existe algum lastreamento, alguma garantia? O Bitcoin é uma moeda irrastreável. Irrastreável. Quando você adquire um Bitcoin, você está puxando frações de inúmeras redes que compõem aquele teu um Bitcoin comprado. Então, é um ativo que ele não tem um lastro como a gente tem no ouro, mas ele tem a garantia dele é a descentralização. A credibilidade. Não, a descentralização. O que seria descentralização? Eu não preciso... Vamos no mundo de hoje. Tá. Quando eu tenho dinheiro no banco. Certo. Para acessar o meu dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir ao banco ou tenho que abrir o meu aplicativo. Isso. O banco quebrou.
Cadê o meu dinheiro? Não existe mais. Errou. Não é? Lascou. Ou uma medida do governo, como nós vivemos no tempo do Collor, o sequestro da poupança. Sim. Mas cadê o dinheiro? Não tem mais. Isso não acontece com o Bitcoin. Essa é uma hipótese inexistente com o Bitcoin. O Bitcoin ou a moeda digital, o ativo digital, você tem algumas formas de garantias. Uma delas são as treasuries, que são carteiras digitais. Nada mais do que um pendrive onde ali você tem o seu código, você acessa dessa rede multifacetada de criptoativos que estão circulando, onde você resgata o teu valor independente de qualquer intermediário. Não existe banco, não existe corretora, não existe governo que hoje consiga te impedir de acessar o teu ativo. É uma garantia muito grande para o município, esse projeto de lei, sem sombra de dúvidas. Né? Absurdo. Hoje, mas quem tem qualquer criptoativo está sujeito à volatilidade, mas não ao sequestro do seu ativo por algum governo ou algum banco falido. Por ser descentralizado, é extremamente protegido. Exatamente, absolutamente descentralizado. Antes de chegar na última PL, que eu julgo talvez a mais importante, né? Certo. Porque... Vou dar uma diquinha aqui, vou dar um spoiler, né? Que nem diz meu filhinho. Pai, não dá spoiler. Um beijo, filho. André Miguel. Né? Um abraço para você, André Miguel. A Lei Maria da Penha, hoje, é uma lei muito severa, porque as mídias todas, acho que são quase 10 mulheres agredidas por dia e 4 assassinadas, né? Mas eu não vou entrar nesse termo. Isso aí eu acho que tem a ver com a sua PL, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu vou falar uma lei nova, não sei se vou falar... miscigenagem é o nome? Uma lei bem atual. Misoginia. Misoginia. Foi aprovada essa semana. Foi essa semana. Isso. No Congresso Nacional. Exatamente. Foi aprovada essa semana a misoginia. Um cara misógino, aquela piada. Mulher no volante, constante. Até uma brincadeira. O que seria esse crime novo? Não sei se está... vamos lá. Eu não aprofundei nesse tema. Essa lei foi aprovada na quinta-feira. Então, é muito recente. Mas sobre uma breve leitura que eu fiz, portanto, não forma conhecimento. Mas fez sentido. Mas não dá ainda para formar o conhecimento e a autoridade para falar. Mas de forma muito breve. Equipara ao crime de racismo. Isso, eu li sobre isso. A misoginia. Foi exatamente o que eu li. E o que eu li foi justamente sobre o aspecto econômico. Porque por não definir de forma expressa o que significa a equiparação ao crime de racismo, à misoginia, isso deixa muito vago o tema, a ponto de criminalizar. E concordo. Qual é o problema que a pessoa trouxe? Até uma mulher, eu salvei aqui no meu Instagram, porque eu achei muito interessante e fiz a leitura dela. Ela traz o seguinte ponto: o mercado de trabalho. Ela sustenta que as mulheres serão extremamente prejudicadas no mercado de trabalho, por ser vago o conceito. Me fugiu exatamente a palavra que ela traz. Bom, mas vamos lá. Traz um conceito vago, onde às vezes uma fala inapropriada, mas que não configuraria crime, acaba criminalizando. E nesse contexto, o empresário, a empresária, às vezes deixar de contratar por medo. Por medo, exatamente por medo. Então, assim, eu acho que é um tema que eu preciso ainda me aprofundar, mas me parece um ponto perigoso. Acho que a gente tem que cuidar. Às vezes, superproteção acaba trazendo exclusão. Eu trouxe esse tópico justamente por pensar de maneira muito parecida com Vossa Excelência, com o ilustríssimo Dr. Antônio, né? Amaral Júnior, deixa bem, porque o Amaral foi meu professor, né? Meu amadíssimo pai. Poxa, meu amadíssimo professor, viu? Muito querido mesmo, por todos os alunos. Ontem eu estava num congresso com o pessoal, né, que ele deu aula para a turma toda, unânime. Né? Isso aí é unânime.
E eu lembro do princípio nosso lá, que a gente aprendeu na faculdade, da isonomia, né? Que é a isonomia relativa, igualdade relativa. Que a gente tem que tratar os iguais de formas iguais, os desiguais de formas iguais, para atingir uma igualdade relativa. Então é óbvio que a mulher e o homem têm diferenças, mas são iguais perante a lei. E a misoginia, é isso? Misoginia. Misoginia. Esse crime me parece fugir um pouco do princípio da isonomia, né? Não sei se você pensa igual. Aparentemente, sim. Eu entendo que a gente tem muitas leis de proteção à mulher necessárias, extremamente indiscutíveis, indiscutível, concordo com isso. Mas é um conceito que é preocupante. A partir do momento que é aquilo que eu disse agora, né? Uma superproteção, ela acaba trazendo consequências que podem ser graves, né? É a vida no seu ritmo natural. Super proteja o teu filho, que você vai criar um inútil. Inútil, exatamente. A realidade é essa. Uma criança com dificuldades, um adulto com dificuldades. E o ponto que marcou, que você até começou falando, é comparar o racismo, porque o racismo é extremamente a favor do princípio da isonomia. Que todos nós somos iguais, independente de raça, cor, religião, né? E a mulher e o homem também, né? Então, é mais nesse contexto. Mas vamos lá para a última pergunta, né? Que eu achei maravilhosa, de suma utilidade pública, de proteção, né? Para complementar a lei que já existe, Maria da Penha, desde 2006, 8 de agosto de 2006, né? É a lei 11.000, bom, não vou lembrar agora de cor. Você tem uma PL prevendo um cadastro público de criminosos sexuais. É isso? Explica para nós. Eu vou explicar. Nós temos uma legislação da época do nosso presidente Bolsonaro, de 2020, e ele sancionou essa lei. Essa lei, ela previu um cadastro de criminosos sexuais. Em 2024, a senadora do estado do Mato Grosso, ela inovou. Ela apresentou uma lei criando um cadastro público de criminosos sexuais. O que diferencia uma da outra? A partir do momento que você tem um cadastro de criminosos sexuais, as autoridades competentes têm acesso àquele cadastro. Quando você tem um cadastro público, qualquer cidadão tem acesso àquele cadastro. Muito interessante. O que acontece? O governo do atual presidente Lula não colocou em prática a publicização deste cadastro de criminosos sexuais. E o que nós estamos num grande movimento, não apenas em Londrina e não no Paraná, mas também em nível do Brasil, com colegas nossos, com pessoas que atuam contra o crime sexual, a violência sexual, em especial a violência contra crianças, o crime de pedofilia, essa aberração que é a pedofilia e o crime de estupro em todas as suas frentes. Não é humano, não. Nós estamos num grande movimento para que este cadastro ele seja publicizado. Porque a lei existe. A lei foi sancionada pelo presidente atual, o presidente Lula, mas não foi colocada em prática. Então, o que nós estamos trabalhando aqui no município de Londrina é exatamente que se publicize, em âmbito do município, o cadastro que já existe. Nós não estamos criando um cadastro exatamente. O cadastro já existe, ele deveria estar publicizado. A lei federal traz essa garantia e o que nós estamos... A lei federal sancionada, importante deixar isso muito claro. O que nós estamos querendo em Londrina é realmente que o município publicize os dados desse cadastro. E nós estamos percorrendo no Tribunal de Justiça, no Conselho Nacional de Justiça, que esse cadastro tenha, que o município de Londrina tenha acesso a esse cadastro para fazer essa publicização. Rapidamente, qual é a importância dele? O criminoso sexual condenado, aí falar no linguajar do povo, aquele que não dá mais para recorrer, que não tem mais jeito. Julgado e recorrido. Trânsito julgado, aquele que não é operador de direito. Né? Não tem mais STF para recorrer. Acabou. Pronto. Este criminoso, ele passa a ser parte integrante do cadastro público. E sim, vou contratar
uma pessoa para trabalhar na minha casa, vou levar meu filho para fazer inglês, para fazer escolinha de tênis, que é o teu esporte, Sim. eu vou consultar quem que é aquele professor ou professora. Uber 99. Quem for, a mulher que vai iniciar um relacionamento, ou até o mesmo homem, porque é raro, mas temos o caso inverso, né? Claro. É raríssimo, mas acontece. Pesquisou, bateu ali, meu amigo, opa, esse aqui não dá. Aí, muitas pessoas me questionam, pô, mas isso é acabar com a vida do cara. Sim, isso traz complicações para ele. E com as vidas que ele acabou, né? Porque isso é uma aberração, como você diz. É uma consequência de uma escolha feita. Isso é uma patologia. É uma patologia. Aí até algo que eu considero até... Bom, não vou nominar, mas que é desproporcional, mas argumentos que eu escutei por aí, né? Pô, mas se eu sou devedor, o meu nome está no Serasa, está no SPC, está no Mundo, eu só estou devendo 50 ali para Copel, para Sanepar, seja o que for, que dirá, por que não, um criminoso sexual não pode constar no cadastro público? Eu vou fazer até uma brincadeira aqui. O nome do devedor está no Serasa, está sendo protegido de você mesmo, o teu nome, né? Para não fazer mais besteira. Exatamente. Né? Exatamente. Uma vez eu fui entrevistado no Marcelo Militão, né? Sobre direito econômico. Aí eu fiz essa brincadeira, que o Serasa protege o próprio devedor dele mesmo, para parar de fazer besteira, né? Acaba protegendo o próprio devedor. E por que não aqui, né? Agora vamos para essa questão mais séria, né? Desse cadastro dos criminosos sexuais, né? Público, né? Que tem que ser de suma importância, tem que ser publicado mesmo, né? Porque o pessoal de Facebook tudo só publica, é o paraíso, né? Só publica coisa boa. As coisas ruins nesse sentido, porque é gravíssimo. Eu tenho filhos, né? Deus me livre. Né? Eu penso em Uber 99, às vezes usar isso, né? E, por exemplo, um criminoso que até homicídio, crimes graves, cumpriu a pena, após 5 anos o nome dele sai do cadastro, né? Da justiça. Essa lei, né? Esse projeto de lei, perdão, prevê ser vitalício esse cadastro? Não, de forma alguma seguimos o ordenamento jurídico nacional. Encerrou o cumprimento de pena, cadastro apagado. Basicamente isso aí. A gente até realmente segue a legislação federal em todos os aspectos, inclusive nesse, né? Entendi. Não dá para ser vitalício, né? Infelizmente, não temos prisão perpétua no Brasil, né? Não, então infelizmente o cara que estrupou, o cara que violentou, o cara que cometeu feminicídio, depois que ele cumpriu a pena, 5 anos depois, o nome dele vai sumir desse cadastro, ele vai voltar à primariedade. Exato. Segue a vida. Eu acho um pouco triste, porque eu acho que deveria ter uma exceção em alguns aspectos, e esse seria um, a meu ponto de vista, mas não é uma opinião minha. Né? E agora, estamos chegando ao fim, estou muito feliz, né? Estava muito nervoso de conversar com você, porque você é um cara que eu admiro, é um exemplo para mim. Eu digo mesmo. Mas assim, o Dieguinho Prezi, estava falando com ele esses dias, um monstro direito, saiu da história do teu pai para dedicar a vida acadêmica, grande ser humano. Um cara exemplar, inclusive a história do teu pai só tem bênçãos ali dentro. É verdade. Né? E um dos maiores advogados do Brasil, né? Sem sombra de dúvida. Teu pai fez vários júris, meu pai como promotor de justiça, seu pai como advogado, e tiveram vários embates, como teu pai mesmo me manda no WhatsApp, às vezes tiveram embates incríveis, né? Históricos em Londrina, Panissa, vários júris. Né? E eu vou deixar agora esse fim para você passar suas redes sociais, fazer o que você quiser para o público, né? Que nos acompanham. É um espaço seu para as alegações finais. Alegações finais, deu até saudade, hein? Não tem 5 dias de prazo, não. Tranquilo. Não, obrigado, né? Eu realmente agradeço a oportunidade aqui, né? Como dissemos no início, né? Demorei, mas cheguei. E realmente é um espaço importante para a gente até poder apresentar o trabalho que a gente tem feito, né? Hoje, enquanto vereador, agente político, com projetos futuros dentro da política, eu realmente abri mão da minha vida na advocacia, no exercício diário da advocacia, apesar de continuar... Até da tua vida pessoal um pouco. Né? Sim, com certeza, né? Isso sem dúvida nenhuma. A política, ela puxa bastante da gente. E aqui uma deferência também ao teu pai, a você, a todo esse histórico que os nossos pais construíram na vida deles e deixaram um legado para nós, né? E eu realmente sou muito grato ao meu pai, à minha mãe, pelo legado que eles deixaram para mim de hoje. Entender exatamente o meu papel
papel na minha vida pessoal, familiar, entender o meu papel na minha vida social e política e, principalmente, e a raiz de tudo, entender o meu papel enquanto filho de Deus. E eu entendo que a herança principal que os meus antepassados me deixaram, incluindo os meus avós paternos e maternos, é entender que tudo aquilo que eu faço, absolutamente tudo que eu faço, eu estou aqui para construir o reino de Deus. Seja na política, seja na advocacia onde atuei, seja no que não falamos aqui, no montanhismo, onde atuei muitos anos como guia de montanha, na paternidade, no meu papel enquanto marido, esposo da Roberta Silveira Queiroz, que é uma grandíssima mulher e que é o meu sustento para poder estruturar essa vida política. Eu acho que seria o que eu tenho de mais importante para fazer. Eu realmente entendi o meu papel de filho de Deus para construir o reino aqui nessa terra. E ter a oportunidade de dizer isso aqui é algo que eu não deixaria passar em hipótese alguma. E quanto às minhas redes sociais, se agora for o momento, lógico, estamos lá no Instagram, Antônio Amaral Júnior, né? O @Antônio Amaral Júnior, Facebook é a mesma coisa. E se puder, segue a gente lá, que a gente está falando de política e falando daquilo que nós pretendemos e do que já estamos construindo aqui junto com a Câmara Legislativa, com os nossos amigos vereadores e com o nosso superprefeito Thiago Amaral aqui para Londrina, que teremos um tempo muito próspero aqui, pode ter certeza disso. Agora eu vou te fazer um pedido. Já favor. formalizei o convite do nosso prefeito, teu primo, né? Dá um chamado nele aí para ele vir e manda um recado pro Thiagão. Tá na tua hora, meu. Eu demorei para vir, você pode demorar um pouquinho mais. Mas vem aqui que o nosso amigo André aqui, além de ser um grande amigo, um baita de um advogado, aqui no podcast ele toca muito bem, viu? Não perde essa oportunidade, meu irmão. Vem que eu já avalizei. Olha, eu sei que é suspeito, viu? E tudo que ele falou da família, eu faço as palavras dele como minha, né? A educação, tudo é o que mais tem validade, né? Os nossos princípios. Também eu agradeço desde os meus avós, meus pais, é o que nós somos hoje, né? Sim. E que vamos passar para frente. Exatamente. Olha, doutor, meu amigo querido, abençoado, festejado, amém, Antônio Amaral Júnior, é um grande privilégio ter tido você aqui. Muito vai bom, ser convidado mais vezes, eu sei que vai ser, se eu te convidar hoje, vai ser para daqui sei lá quando. Nós temos que falar da misoginia, você tem tanta coisa para falar. Então, e você como chefe da comissão, né, de justiça, que é uma área que eu gosto muito, até por ser advogado, vai ter mais convites, hein? Eu venho com o maior prazer, estou pronto. Quando quiser. Muito obrigado. Viu? Valeu, meu irmão. Deus obrigado. nos abençoe Foi muito. uma honra estar aqui com você. Viu? Inestimável. Obrigado de coração. Obrigado.